Bem-vindos a mais um programa cultural. Hoje viemos até ao concelho vizinho de Alpiarça e estamos aqui na Casa dos Patudos porque hoje o nosso tema é colecionismo. Porque é que colecionamos desde rótulos de garrafas até, por exemplo, automóveis de topo de gama. Tudo serve para nós colecionarmos. E tenho como convidados hoje, tenho aqui o Dr. Nuno Prates, muito obrigado, que é conservador da Casa dos Patudos, professor e coordenador do curso de pós-graduação em Museologia da Universidade Autónoma de Lisboa. A professora doutora Luzia Rocha, investigadora e musicóloga na Universidade Nova de Lisboa, e também o doutor Carlos Chéu Silva, psicólogo clínico. Muito obrigado a todos pela vossa presença aqui neste programa e começava por si, doutor Carlos Chéu Silva. Por que é que nós colecionamos? Bem, essa é uma pergunta muito abrangente e é difícil de responder, mas nós colecionamos talvez essencialmente por duas razões. Uma é para preservar o lado infantil, o lado lúdico da vida. O outro é para depois imortalizar a nossa presença enquanto seres vivos. Daí a diferença de coleção. Coleções, tampas, selos, caixas de fósforos, não é? Que tem um objetivo mais lúdico, mais de satisfazer os caprichos quase que infantis que nós adultos mantemos dentro de nós, e depois temos, como é o caso aqui onde estamos, num outro patamar que depois, se quiser, falamos um bocadinho, que é a coleção através da aquisição de bens que tenham valor para além do tempo. Até porque depois há, ao mesmo tempo, por exemplo, conseguimos colecionar caixas de fósforos, não sabemos muito bem porquê. Também podemos colecionar coisas como, por exemplo, selos, as moedas, que têm uma outra dimensão. Mas diga uma coisa, nós podemos dizer que há, digamos, excesso em colecionar. Pode-se praticar, digamos, pode ser uma obsessão. Sim. É assim, podemos entrar em vários patamares de patologia que está a falar em relação ao desejo de coleção. No fundo, o que estamos aqui a falar é de desejo. Portanto, desejo que depois se concretiza no prazer de ter a aquisição do material. Quando há bocado falou nos selos, nas moedas, aí é para preencher, no fundo é para encher um pouco aquilo que a pessoa fantasia, aquilo que a pessoa, mais uma vez eu vou repetir a palavra, deseja ter, não é? Portanto, dizer, em termos de patologia, obviamente que aí poderíamos entrar em questões mais, até agora vou aqui brincar um pouco, mais psicanalíticas e mais freudianas, que têm a ver com características de uma certa fixação no processo de crescimento, mas penso que não é por aí que devemos ir hoje, porque não faz sentido. O que faz sentido é, colecionar é um prazer, normalmente. Claro que depois existe a realidade que nós até estamos a assistir aqui no nosso país, não é? Onde, de facto, existe um desvirtuar da importância e do significado que tem o papel do colecionador. O colecionador é um ser que, em princípio, ama, dedica-se, investe com todo o prazer, e não é só em dinheiro, investe culturalmente, investe através da pesquisa, da investigação, para adquirir o melhor. O verdadeiro colecionador quer o melhor, não para concorrer com outros colecionadores, mas para se satisfazer e para encontrar em si uma razão que depois vai homenagear, vai comemorar o seu nome enquanto ser histórico, ser vivo, que fez parte da sociedade. Fez parte da sociedade. Tenho agora aqui o Dr. Nuno Prates. Doutor, muito obrigada, antes de mais, por nos receber, digamos, por nos emprestar a sua casa. E, efetivamente, o senhor é não só o conservador da casa em si, mas também do museu, porque a casa é museu. Nós temos, digamos, estou-me a lembrar da Catarina da Áustria, portanto, a mulher do Dom João III, que ficou conhecida como a rainha colecionadora, porque tinha aquele vício, aquela opção por colecionar. É que o José Relvas também tem um pouco esta obsessão por colecionar. Ele colecionava tudo, não era? É verdade. Primeiro de tudo, dar-vos as boas-vindas. É sempre um prazer receber-vos em nome da Casa dos Patudos e também em nome da Câmara Municipal de Alpiarça.
Efetivamente, José Relvas era o que nós podemos chamar de colecionador. Ele não se dedicava exclusivamente a colecionar um determinado objeto artístico, ou seja, não colecionava só pintura, ou escultura, ou artes decorativas, mas sim foi colecionando, ao longo da sua vida, um conjunto de objetos artísticos, não só a pintura, a escultura ou artes decorativas. Curiosamente, colecionou também peças de arqueologia e vai começar a sua coleção já um pouco tardiamente, com 39 anos de idade. Ou seja, as primeiras aquisições datam precisamente de um período em que já vive aqui na Casa dos Patudos e começa então, já está a viver na Casa dos Patudos há 8 anos e começa a fazer as primeiras aquisições. E, curiosamente, a primeira aquisição que faz é uma encomenda que faz a um pintor que está intimamente ligado à história da família Relvas, José Malhoa. Portanto, começa por adquirir retratos da família e depois foi adquirindo um conjunto de objetos artísticos até quase final da vida. Mas o José Relvas tinha a característica de um colecionador, eu não sei se será de todos, depois aqui o doutor pode dizer. Ele era muito minucioso, ele guardava os registros de todas as peças, de tudo. E há alguma intenção por trás disso? Sim, portanto, era de facto... Primeiro que tudo, era um colecionador bastante atento e conhecedor do mercado da arte do período em que viveu. Portanto, dos finais do século XIX e inícios do século XX. Ia aos leilões, conhecia os marchands, os artistas, e quando vai a um leilão, ele próprio, nos catálogos, escreve, deixa-nos essa informação, portanto, agora quem vai estudar a sua coleção, quem é que adquire a obra de arte e a importância que ele dá aos próprios lotes. Ou seja, ele não comprava tudo, mas comprava o melhor. Portanto, há aqui uma procura incessante pelo belo. No entanto, a aquisição de um lote pode não ter peças que sejam apreciadas por ele. E o que acontecia é que vai, mais tarde, vendê-las de novo. Portanto, era bastante amigo de um leiloeiro, de um antiquário que tinha uma loja na rua de São Bento, Luís M. Costa, e aí ia deixar as peças que ele não queria na sua coleção. Curiosamente, conseguia sempre vender por mais dinheiro do que comprava. É também uma forma de negócio para adquirir depois outros objetos artísticos. Mas há aqui sempre uma procura pelo melhor. E isso reflete-se, no fundo, na coleção que foi feita ao longo da sua vida. Diga. Eu ia agora passar para si. Por causa da idade dos 39 anos, que eu acho que é muito curioso, e aqui provavelmente temos o modelo de um tipo de colecionador que começa tardiamente, mas começa de uma forma, com todo o respeito pela memória do José Relvas, começa para investir no seu nome, para investir no seu património, para investir naquilo que vai deixar para a terra e para o país. E este é o caso concreto do José Relvas, que inicialmente aparente. Uma coisa é o lado estético, que eu acho que ele tinha isso muito bem desenvolvido e adquiriu porque também convivia com toda uma classe artística e fazia questão de ter essas pessoas também aqui no espaço. Portanto, ele foi desenvolvendo isso, mas eu acho que é muito importante perceber que aqui o colecionador é diferente daquele colecionador
Nós estávamos a falar há bocadinho, aqui não, aqui é investir no nome, investir na memória, que é muito importante, na imortalidade. Também condições financeiras para o fazer, porque se não tivesse não seria impossível realizar este projeto. Nessa altura consegue ter condições financeiras, económicas, para adquirir objetos artísticos. Nós já vamos a essa parte monetária, porque também tem realmente importância, mas temos aqui uma pessoa com muita experiência na área de investigação de várias coleções, professora Luzia. Isto para si não lhe é estranho? São-lhe aquelas campainhas quando ouve dizer que um colecionador compra um lote de peças, mas que nem todas lhe interessam, que só lhe interessam algumas. No seu trabalho de investigação apercebe-se disto, ou seja, numa coleção privada há muita coisa que não interessa e que, por exemplo, para o colecionador essas peças têm efetivamente valor emotivo ou não sei. Sim, isso é uma coisa que acontece muitas vezes. Portanto, quando falamos de um colecionismo privado, como começou por ser esta coleção, aqui tem que haver, acima de tudo, uma satisfação do seu ideal pessoal de belo, não é? Neste caso, como já foi aqui referido, o Sr. José Relvas tinha uma cultura acima da média e bastante profunda, um belo conhecimento do mercado artístico, privava com uma classe de artistas, músicos, que tinham um alto nível de erudição, e tudo isso em conjunto resultou num gosto eclético e refinado, que fazia com que fosse muito natural, quando adquirisse um lote, não ter empatia por muitas peças que aí estivessem. E então, aí vem também depois o lado de negociante que ele também tinha. Portanto, de uma maneira muito prática, desfazer-se do que não lhe causava sensação, do que não lhe satisfazia o seu prazer de observação, nem dele, nem dos seus, nem de com quem privava, e investir no negócio. Portanto, perfeitamente normal. Mas tem, por exemplo, a noção que, por exemplo, isto é um exemplo, perde-se quando vamos supor que eu sou colecionadora, que algumas das peças ou a minha coleção pode perder alguma informação histórica, patrimonial, porque está sujeita ao meu gosto pessoal. Alguma vez encontrou em algumas coleções, por exemplo, coisas que estivessem postas de lado e serem coisas absolutamente importantes, mas que não tinham valor porque o proprietário não gostava daquilo, não lhe dava... Eu por acaso, nunca encontrei um caso desses, mas é perfeitamente possível. Mas é claro que uma coleção é sempre feita à medida de quem a constrói, não é? No caso de um colecionismo privado. Se falamos na parte privada, eu construo à medida do meu gosto, do meu estatuto, da minha posição e daquilo que eu também quero passar, não só para o presente, como também para a posteridade, como foi referido. No caso de um colecionismo público, temos aqui uma grande diferença, é que uma coleção é construída a pensar num público e não apenas num gosto próprio de um curador ou de quem gere ou adquire novas peças. Portanto, todas as aquisições, até a gestão das peças que estão expostas, por exemplo, num grande museu nacional, são feitas a pensar num grande público e não num gosto próprio. Portanto, há aqui uma coisa muito mais abrangente do que uma vontade própria e do que uma estética própria. Portanto, isto é aqui um grande... Isso perde sempre que uma coleção sai da esfera privada e entra na esfera pública, perde-se muito esse... Na minha opinião, perde-se e ganha-se. Porque perde-se, por um lado, porque a memória, a memória da forma como o colecionador lida com a sua coleção vai-se perdendo. Porquê? A disposição das peças vai sendo alterada, melhoramentos vão-se fazendo... vai-se perdendo a relação do especial, porque normalmente os colecionadores privados colocam nos seus sítios preferidos as suas peças preferidas, mais ao nível do seu olhar, do espaço onde usufrui, onde priva mais, onde passa mais tempo.
Isso perde-se, mas por outro lado também se ganha distanciamento. Portanto, um colecionador privado está com uma ligação muito emotiva com a sua própria coleção. Quando esta passa a ter um cariz público, ela é gerida de uma forma mais distante, ou seja, aquilo que até podia ter muito valor e não me interessar nada a mim, porque eu não gosto daquilo, mas ter um valor extraordinário de dinheiro, quando ela passa a um interesse coletivo, a peça voltaria a ganhar destaque. Porquê? Porque coletivamente ela interessa. Apesar de mim, por exemplo, me causar arrepios, por exemplo. Portanto, há coisas que se perdem, há coisas que se ganham. Isto em coleções, como por exemplo aqui do caso Relvas, não é? Da coleção da família Relvas, em que o privado se tornou público. Portanto, as peças estão expostas, são investigadas, são estudadas. Agora, uma questão que eu ponho. Muitas vezes as coleções privadas não são, digamos, não se perdem para o coletivo, para a comunidade, quando estão reservadas. Não há esse o perigo de coleções privadas nunca virem à luz do dia, não é? Mas é um direito de quem as coleciona. Portanto, se eu, enquanto indivíduo privado, enquanto pessoa individual, invisto numa coleção para mim, se eu a quiser manter privada, até ao longo dos séculos passá-la só para a minha família, eu tenho esse direito, eu entendo assim. Eu gostaria, por exemplo, de referir uma situação que não é bem um caso de um colecionismo privado, mas quer dizer, tem a ver com um património. Vou dar este exemplo porque, para mim, quando eu fiz o meu trabalho de doutoramento, chocou-me muito. Eu trabalhei sob a azulejaria barroca. Não imaginam a quantidade de palácios e monumentos estatais que eu visitei e que neste momento estão nas mãos de privados. E que eram património público, portanto, casas antigas, palacetes, conciliares de azulejos barrocos únicos no mundo, e que o próprio Estado, o próprio Governo, as próprias autarquias, até os próprios organismos locais, por falta de fundos e de dinheiro para manter, acabam por se desfazer desses imóveis e dessas peças para privados, que as transformam em hotéis, que às vezes até conservam, às vezes não conservam, mas que as próprias pessoas, enquanto portugueses, não se apercebem que têm um património público que é seu, para o qual pagam impostos e que de repente desaparece da esfera pública e integra a esfera privada. Um palácio que pertence ao governo, que é público, e que de repente é vendido a um privado e é transformado num hotel, só acede quem paga para lá ir dormir, ou para usufruir do hotel, não é? Portanto, eu vi tantos casos assim, e ouço muitas vezes dizer, então o que é melhor? É cair tudo para o chão ou ir para as mãos de privados e preservar-se? Eu sou sincera, ainda não cheguei a uma resposta, uma conclusão, não tenho a minha resposta. Doutor, fazer-lhe a mesma pergunta, como é que é? Há resposta para isto ou não? Ou haverá solução? Não há resposta para isto, efetivamente, e um pouco retratando esta coleção, efetivamente que nós falamos numa coleção inicialmente privada, aliás, mas ainda em vida do colecionador, ele decide que essa coleção se deveria tornar pública. Isto é também muitíssimo interessante. Ou seja, no ano de 1926, 3 anos antes da morte, o Sr. José Relvas escreve a um amigo, João da Silva, onde lhe diz precisamente que após a sua morte, gostava que a sua coleção fosse pública, aberta ao público. E há aqui uma questão também importante, é que há bocadinho falou na coleção e no museu. Ou seja, que tipo de narrativas é que nós queremos quando falamos neste espaço? Há 2 narrativas diferentes. Uma narrativa que fala sobre um homem, o patrono da casa, a sua família, mas também a coleção de arte. E esse patrono quer que a sua coleção fique disponível e vai ainda em vida, a partir de 1926, alterar a sua casa, fazendo um acrescento para que possam ser expostos
os objetos artísticos e todos possam usufruir desse espólio. No entanto, o que acho de uma grande perspicácia a nível do colecionador é o facto de, no seu testamento, portanto, ele deixar algumas disposições testamentárias, portanto, ele faz um legado à Câmara Municipal de Alpiarça, mas faz algumas disposições no sentido de preservar precisamente uma memória que tem a ver com a memória do seu filho, portanto, do filho Carlos de Loureiro Relvas. Mas, ao mesmo tempo, é preservar um espaço e também a sua coleção. E há bocadinho falou-se no facto de que quando a coleção se torna pública, haver, no fundo, aqui uma disposição diferente, no sentido de preservar a memória, porque nós estamos a falar de uma casa de história, uma casa histórica com histórias, sabemos que o proprietário queria em determinados locais que ficassem determinadas peças. Isso é importante. Isso já ficou então determinado que teria que haver o destaque para algumas peças. Sabemos quais é que eram as peças mais importantes, sim. E no fundo, quais as peças que ele mais gostava. E isso é, no fundo, uma forma de preservarmos o gosto do colecionador. Porque, efetivamente, José Relvas, como colecionador, evolui bastante. Ele, inicialmente, compra única e exclusivamente pintura portuguesa e só quando vai para Madrid é que abre, digamos assim, a sua coleção a outras escolas artísticas. Nós sabemos que compra a primeira obra de arte no que diz respeito à pintura espanhola em 1900, mas só com a ida para Madrid, enquanto embaixador, é que vai adquirir um conjunto de objetos artísticos de outras escolas. E, curiosamente, aí compra, em Madrid, em 1913, uma peça que é única, que é o retrato de Domenico Scarlatti, pintado, atribuído a Domingo António Velasco. Sabemos que compra essa obra em 1913 e sabemos precisamente que, pelo facto de ser único, é também uma obra importante para a sua coleção. Dizer também, já que estamos aqui no Salão Nobre, temos um exemplo desses. Ele compra uma obra que está aqui exposta, que é um Calvário do século XVI, da escola flamenga, atribuído a Hugo van der Goes, que a imprensa espanhola faz desta aquisição, noticia esta aquisição e faz dela um aspecto curiosíssimo, que é, não é o gosto do colecionador. Portanto, nós sabemos aqui que é um gosto do colecionador, mas a imprensa explora, a imprensa espanhola, os jornais, os periódicos espanhóis, exploram esta aquisição, mostrando uma indignação e, no fundo, também uma surpresa, como é que um português tem tanto dinheiro para comprar uma obra de arte desta qualidade. É por aí. Dinheiro, não é, doutor? Voltamos sempre à questão do dinheiro que está sempre, até nisto, até nestas coisas. Portanto, quem tem dinheiro vai conseguindo ter uma coleção, vai conseguir, em termos até do próprio conhecimento, tem a posse do conhecimento. Como é que isto se faz? E nós entramos depois por outra coisa, os mecenas, não é? Sim. Portanto, sobre aquela capa do fazer bem, às vezes não é só o fazer bem, não é? É sempre difícil, mais uma vez, responder às questões, porque estamos sempre a falar de muita coisa. Em relação ao dinheiro,
Aqui estamos a falar de patamares diferentes de colecionador. Uma coisa é o José Relvas, não é? Portanto, um homem abastado e com um estatuto socioeconómico grande que lhe permite, além dos contactos do conhecimento, poder adquirir esse material, e depois há quem tem outro tipo de coleções. Mas eu acho que o mais importante do que o dinheiro é a questão, já falamos aqui por outras palavras, que é a relação sentimental às obras, mais do que emocional. Porque emocional é o ímpeto, é o momento, é aquela coisa de eu quero ser colecionador, eu quero fazer isto, eu quero ter uma coleção de Budas, eu quero, enfim, seja o que for. Outra coisa é a parte sentimental, que exige um desenvolvimento profundo acerca da pesquisa, do desenvolvimento e do empenho, que é o que o José Relvas fazia. Portanto, ele vai adquirindo ao longo do tempo todo um conhecimento partilhado, que isso é que é muito interessante, porque o verdadeiro colecionador partilha o seu conhecimento e quer adquirir conhecimento. Ele não fica naquela coisa egoísta, autocentrada, não. Ele partilha, ele usufrui, beneficia dessa partilha. Portanto, e é o que acontece, que é a questão sentimental. O dinheiro, eu penso que sim, pronto, obviamente que se nós falarmos do dinheiro, hoje em dia, mais do que nunca, mas eu penso que isso vem desde há séculos, não é? A arte é sempre algo que é comprada pelos mecenas, pelos patronos, por uma série de pessoas que se destacam socialmente devido às suas condições e vão adquirindo a arte. E também temos aqui uma relação interessante, mas isso já não é para mim, que é aquela questão do artista e da sociedade. Porque isso é que é muito importante, a forma como no caso aqui o José Relvas ou um patrono, olha para o artista, o papel que o artista tem na sociedade. Isso aí era um tema que eu penso que sim, que era muito importante também desenvolver, porque sai desta coisa toda do colecionismo. Muito obrigada. Doutora, há bocado queria dizer qualquer coisa também relativamente, acho que isto há relação entre os proprietários, não é? E a obra que é, as obras, os objetos que são colecionados, porque nem sempre são obras, às vezes são apenas objetos que não têm aquele pendor artístico, digamos assim. Sim, no seu caso, como é que é? Olha, isto muito poderia ser dito. Eu vou referir um exemplo que eu já vou voltar ao José Relvas, mas vou referir um exemplo. Há alguns anos estava a fazer uma pesquisa sobre anões músicos em Portugal. E apercebi-me, historicamente falando, que uma monarca italiana, a Isabela d'Este, fez uma coleção de anões. Portanto, que é uma coisa altamente até perversa, não é? Portanto, ela quis ter a sua própria raça de anões, tentava procriá-los e construiu aposentos à altura dos seus anões e emprestava-os e oferecia-os como se fossem coisas. Acho que quando ela teve o irmão dela doente, mandou-lhe o seu anão favorito para entreter o irmão. Portanto, há aqui relações com os objetos colecionáveis que até podem ser perversos. No caso, o que eu queria aqui, portanto, um amor quase, um amor que pode ser uma coisa bastante sóbria e bastante equilibrada, ou então até bastante perversa. No caso, como estava ali a falar o Dr. Nuno Prates, da aquisição do retrato do Domenico Scarlatti, emerge aqui uma coisa muito importante no Sr. José Relvas enquanto colecionador, que é a questão da música. Da outra grande paixão que ele tinha, que se cruza com o colecionismo. Portanto, o Sr. José Relvas também era músico amador, mas um bom músico amador, com um papel importante enquanto performer, enquanto violinista. Aqui estudava-se música, a casa respirava música e haviam tertúlias, concertos recorrentes aqui e também, pronto, o seu filho que está aqui por trás de mim era pianista profissional. O Sr. José Relvas fez com que ele estudasse com os melhores na Alemanha. Portanto, há aqui um papel também importante na parte do colecionismo musical nas obras que aqui estão na casa. É uma coleção completamente fulcral a nível do estudo da música nos museus e nas coleções. Se calhar para não dizer a coleção mais importante a seguir à do Museu da Música, que existe aqui no nosso país, e não passa só portanto, o retrato do Domenico Scarlatti é um absurdo de importância, e o José Relvas sabia.
O Scarlatti foi o professor privado da Princesa Maria Bárbara de Bragança, afeiçoou-se a ela quase como uma filha, acompanhou-a para a Espanha quando ela casou com Dom Fernando. Scarlatti privou com o grande Castrati, com Farinelli. Portanto, é raríssima a iconografia que existe de Scarlatti. Até inspirou o grande Nobel da Literatura, José Saramago, que no seu Memorial do Convento recria a imagem de Domenico Scarlatti. Portanto, obviamente que só uma pessoa com a cultura, o refinamento e até a prática musical, o nível musical, de instrução musical que tinha o Sr. José Relvas, lhe permitiria ter interesse numa peça como esta. E juntam-se aqui também instrumentos musicais, portanto há aqui um amor equilibrado, visceral, puro pela música que se reflete também na coleção. Não desequilibrado como o da Isabela d'Este, que resolveu colecionar anões, não é? Doutora, eu pegava agora nesta dica aqui da professora Luzia e perguntava-lhe o seguinte: é o amor que o Relvas tinha por música, mas também, no caso do quadro do Scarlatti, também a consciência, uma certa consciência do comunitário, porque realmente ele não aguardou para si, teve esta, digamos, esta bondade de colocar à disposição das pessoas para... Eu bondade poder... não diria, porque eu acho que a bondade é um gesto... Sim, mas uma palavra é bonita. A bondade é bonita, claro. É bonita, não é? Mas esta questão da harmonia, eu penso que sim. Portanto, o José Relvas, de facto, tinha... uma extrema sensibilidade. Gostei muito da palavra visceral, porque eu acho que quando se faz uma coleção tem que haver essa intimidade toda que vem de dentro para fora. E isso, de facto, acontece com a obra de José Relvas, não é? Portanto, concretamente, o que é que gostaria que eu, assim... Não, era esta questão da consciência de comunidade. Portanto, exatamente. De mostrar de pôr à disposição dos outros, que nem todas vamos supor que ele fosse como alguns mecenas deste país em que as obras desaparecem, anda a polícia à procura delas, não é? Portanto, não é este o caso, não é? Não é como aquele... Pois, porque temos uma personalidade diferente, não é? Também temos que ver, temos um homem político, um homem virado para a comunidade, um homem virado para as causas sociais, portanto, um homem virado para estas preocupações do desenvolvimento económico do país. Portanto, este homem sente, inconscientemente ou não, uma obrigação de partilhar aquilo que foi construindo a partir de uma relação com a população e com a política do país na época, dar à população, dar à comunidade, dar ao país aquilo que ele, como político, porque eu acho que ele era um homem essencialmente político, portanto, todo o seu funcionamento mental era de um homem político com ambição positiva de chegar à justiça, à afirmação e combater o regionalismo e outras características que naquela altura estavam altamente subdesenvolvidas. Portanto, é compreensível que este gosto seja feito para os outros, e nomeadamente, curiosamente, assim como começa tarde a ser colecionador, antes de morrer, prevendo a sua morte, resolve o problema da coleção. O que eu também acho que é muito interessante. Há todo aqui um planeamento, há toda aqui uma consciência daquilo que é preciso fazer. E isto é que eu acho que é um ato político consciente, que é, começa, desenvolve, adquire, fica completo e, antes de morrer, porque sente o seu fim, distribui e passa para os outros, o que é fantástico. Doutor Nuno Praz, eu ia lhe perguntar, o senhor é conservador aqui da casa, conhece bem e tem estudado bem a família, toda a família Relvas, e eu perguntava-lhe, é José Relvas realmente esta consciência de política, portanto, política no sentido grego, vamos ao homem da cidade, não é? Exato. Virado para a sua comunidade. É assim o José Relvas? Era assim, de facto, está, no fundo, patente em toda a sua vida os ideais que defendeu, os ideais da República, do republicanismo. Ele acreditava num país livre, democrático e republicano. E vai a fazer com que os seus vários atos, enquanto homem público, político, colecionador, músico, vai-se reger sempre por estes princípios. Há bocadinho o doutor
Carlos Céu e Silva falou num aspecto muitíssimo interessante, que é a relação com o artista. José Relvas era também um mecenas. Nós não podemos nunca separar o homem que é amante das artes, grande colecionador, mas também um mecenas, e a relação que tinha com os artistas. Ou seja, ele conhecia e era amigo de vários artistas, nomeadamente pintores, mas também músicos. Conhecia e privava com Alexandre Rei Colasso, por exemplo, grande pianista, Benetó, por exemplo, violinista, a Guilhermina Sugia, violoncelista, exatamente, o Raul Pugno, pianista, ou Eugênio Isaí, pronto, quer artistas portugueses, quer estrangeiros. Mas no que diz respeito à pintura, por exemplo, José Relvas é assumidamente mecenas de um grande pintor, José Malhoa, que faz para esta coleção 29 obras e que vem até Alpiarça, está em Alpiarça durante vários períodos. Nós conseguimos perceber toda esta relação através da correspondência trocada entre ambos, e pinta para José Relvas, no fundo, sendo aqui o colecionador, também o mecenas que vai incentivando esta produção artística, assim como outros artistas. Nós sabemos que tinha uma relação muito próxima, por exemplo, com o escultor João da Silva, já referi há pouco, e o facto desta relação próxima com os artistas vai fazer dele um homem ainda mais apreciador da obra de arte, porque para além do colecionador está um gosto de uma obra feita por um amigo e que ele próprio patrocina, o que também é importante para percebermos esta relação do homem público, mas também do colecionador, do mecenas, e ele próprio também, por vezes, assumindo-se como crítico de obras de arte e também crítico musical. Ele, curiosamente, escrevia na Arte Musical, uma revista ligada à música, tinha uma crónica onde fazia a crítica musical de tudo o que se passava no seu tempo. E isso é também interessante para percebermos as várias dimensões deste homem, que é, sem sombra de dúvida, uma figura marcante do século XX português. Uma figura com sorte, porque ele próprio é artista, portanto, de certa maneira, percebe, está... nós estamos mesmo a terminar, e eu tenho uma curiosidade enorme e tenho que vos fazer esta pergunta. Dr. Carlos Céu e Silva, já alguma vez fez alguma coleção de alguma coisa? Fiz. Quando era miúdo, na altura era o que se fazia: selos, fósforos, postais. Postais. Doutora Luzia. Voltamos nós aqui às memórias de infância, às memórias antigas. Sim, eu também colecionei. Na minha altura, quando éramos miúdas, na escola colecionávamos folhinhas de blocos com perfumes e com cheiros e com bonequinhos, e trocávamos nos recreios. E eu ainda guardo a minha coleção de folhas, que é valiosa. É valiosa. Doutor. Também fiz coleção e guardo essa coleção de moedas e de selos também. Hoje já não está lá, mas preserva... Mas dá continuidade ou não? Não, parou, chegou uma altura, parou. Sim, mas está lá. Não sei o que é que lhe irá acontecer, mas fica, no fundo, também para preservar uma memória. Muito obrigada. Agradeço aos três a presença aqui assim, na Casa dos Patudos, assim também especialmente por nos ter permitido aqui a gravação deste programa. Quero agradecer também à Câmara Municipal de Alpiarça, à Sra. Vereadora Margarida Rosa do Céu, que nos autorizou a gravação do programa aqui. Nós ficamos por aqui. Até ao próximo programa.